Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Tânia Fonseca e hoje a gente vai conversar um pouco sobre terapia floral. E por que esse assunto? Porque esse é um assunto que vem povoando aí nossas mentes, as essências florais estão ficando cada vez mais comuns e de vários sistemas diferentes. Mas elas começaram e foram inicialmente lançadas por um médico inglês, na verdade ele era natural de Gales, chamado Dr. Edward Bach. Bach foi uma criança que nasceu num ambiente até um pouco mais rural e rapidamente ele foi trabalhar em torno dos 16 anos numa fundição de latão de seu pai. E nessa época ele ficou vendo o impacto que tinha a doença na classe trabalhadora. Percebam que a gente está falando lá do início dos anos 1900. Então não tinha acesso ou facilidades ou proteção mesmo ao trabalhador. Então a doença causava um impacto muito grande nessa classe ou em todas as pessoas. E aí, imbuído por esse desejo de ajudar de fato as pessoas, ele foi fazer medicina. Se forma em 1912, faz uma pós-graduação, ele era um bacteriologista renomado, fazia pesquisas no campo da vacina e ele lançou os nosódios de Bach, que inicialmente eram vacinas intramusculares, e ele estava incomodado com isso, com o transtorno que o uso dessas vacinas causavam. E ele então entrou em contato com a homeopatia e transformou essa formulação que era intramuscular em oral. São os nosódios intestinais do Dr. Bach que são usados até hoje. Vale dizer que o Bach não foi para a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Ele tinha uma saúde muito frágil e ele, na verdade, teve uma hemorragia severa e foi dada a ele cerca de 3 meses de vida. Naquele momento, ele mergulhou no seu laboratório e trabalhava dia e noite em relação às pesquisas que ele desenvolvia. E ali ele teve uma grande sacada. Que sacada foi essa? Que um grande amor, uma missão e um propósito de vida são capazes de fazer um turning point, um momento de decisão na vida de uma pessoa e ela pode superar um desafio a partir daí. E esses 3 meses rapidamente se passaram e ele, de fato, não morreu naquela época. Continuou as pesquisas, já tinha assistentes e ele começou a ver que ele precisava desenvolver um método que fosse de acesso a todos e não apenas à classe médica. Ele queria que seu método pudesse ser utilizado por todas as pessoas. E foi assim que ele desenvolveu as 38 essências florais, que nada mais eram que essências que poderiam ser utilizadas para estados emocionais comuns a todos os humanos. E caso essas emoções estivessem em desequilíbrio, elas aí sim poderiam até causar doenças físicas. Mas inicialmente a essência floral está voltada para desequilíbrios emocionais. Já naquela época ele era um médico reconhecido e ele fez então as primeiras pesquisas nesse campo. E as 3 primeiras essências, segundo Nora Wicks, que é uma das biógrafas importantes dele, que foi assistente dele também, foi Mimulus, que trabalha esse medo do novo, essa possibilidade, essa coragem da gente atuar em relação ao que a gente quer, de fato. Impatience, que é o grande medicamento dos empreendedores e daqueles que podem ir à frente mesmo e iniciar novas coisas. E Impatience. E a terceira essência que ele descreve nesse momento é Clematis. Clematis nada mais é que aquela nossa essência do alinhamento espiritual. Então Bach trabalhava o desequilíbrio, sim, mas ele potencializava a polaridade oposta, que também estava disponível para todos nós. Inicialmente, essas essências eram utilizadas só para os humanos. Logo depois foram estendidas também para os vegetais e para os pets, principalmente os animais mais domésticos. E ele agrupou-as em 7 grandes grupos. E esses grupos foram assim desenvolvidos. O
primeiro deles foram as essências para o medo. Por quê? Porque essa é uma emoção muito comum e muito presente na vida da gente. Seja um medo conhecido, um medo que a gente pode nomear, um medo de altura, um medo de bicho, um medo de viajar, um medo de avião, ou um medo que a gente não sabe de quê. Aquela sensação do medo indefinido, que você não sabe o que está acontecendo com você. Ou ainda, um medo que te paralisa, que te bloqueia, que te leva, por exemplo, a uma síndrome do pânico. Ou ainda, aquele medo que você não permite que uma pessoa muito próxima a você faça nada, você inibe a liberdade dela, porque você tem sempre medo que alguma coisa ruim possa acontecer. Ou que pós-pandemia ficou muito comum também, que é o medo da pessoa perder a razão, de ficar louca, de ter um surto, que acontece em algumas ocasiões ou algumas situações muito desafiadoras. Quando o Ba olha para esse grupo do medo, logo depois ele trabalha um outro grupo, que é o grupo da insegurança, da incerteza. E essa incerteza se manifesta de vários níveis. Por exemplo, daquela pessoa que pergunta o que ela quer fazer para um, para outro, para outro, para outro, e não consegue se definir porque ela não confia na sua própria capacidade de avaliar as coisas. Outras ficam em dúvida, sempre, entre uma e outra, sem perguntar nada a ninguém. Então o cavalo passa encilhado, como a gente diz, e ela perde a oportunidade, porque ela ficou o tempo inteiro pensando no que ela poderia ou não poderia fazer. Outro grupo ainda é daquelas pessoas que desanimam diante do primeiro obstáculo. Diante da primeira coisa que acontece, ela acha que nada mais vai dar certo. E aí, quando ele começa a perceber que essas coisas poderiam ser auxiliadas e você poderia apoiá-las e ver os resultados, ele foi continuando suas pesquisas cada vez mais. Nesse grupo eu queria chamar a atenção, e aí vestibulandos, prestem atenção nisso, ou aquelas pessoas que estão na fase de transição de carreira. Ele também pensou nisso. Qual é o propósito da sua vida? Qual é a sua vocação? Onde você quer colocar a sua energia? E ele começou a estudar também essas coisas. Ou o contrário, né? Tem gente que adia, se puder adiar, qualquer coisa vai adiar. São os famosos procrastinadores. E ele olhou também para isso. Mas tem pessoas que passam por situações também muito desafiadoras. Ou que elas estão recebendo uma notícia muito ruim de uma doença, por exemplo, e que elas acham que elas não vão poder se recuperar a partir disso. Então ele começou a utilizar e a vincular coisas do cotidiano para trabalhar essas essências. A partir daí, ele vai para um outro grupo, que é do falta de interesse no presente. É quando você não consegue colocar sua energia no aqui e agora. E quando a sua energia não está no presente, você tem muito mais dificuldade de manifestar qualquer coisa que você queira hoje ou construir. Então ele começou a trabalhar tanto o grupo que é distraído, que só fica pensando no futuro ou criando castelos no ar e, portanto, tirando o foco do presente, como também ele olhou para aquelas que estão lá atrás, que ficaram presas em algum evento, alguma situação ou alguma coisa que elas gostariam que tivesse sido daquela forma, mas não foram, e, portanto, a energia ficou no passado. Seja para frente, seja para trás, a energia não estando no presente, você tem muito mais dificuldade de construir coisas. A partir daí, ele começa a olhar um outro grupo, que é o grupo do tanto faz como tanto fez, que é o grupo do tédio, que é o grupo do apático, que é o grupo que está tudo sempre muito mais ou menos. Não fica nem muito feliz, nem muito triste, nem muito alegre, nem nada. Está num emprego mais ou menos, num relacionamento mais ou menos, numa vida mais ou menos. Ou seja, é o tédio que toma conta da vida dessa pessoa, a apatia. Ao falar desses três grupos, e tem outras essências aqui, que ele também trabalha memória, aprendizagem, ou até as ondas de tristeza que vêm e vão na vida de alguns, a gente começa a falar desse primeiro grupo. Como são muitas essências, são 38 na verdade, a gente vai dividir esse vídeo
em 2. Então eu falei dos 3 primeiros grupos e a gente continua no próximo. Se você gostou, curte, ativa o sininho para você acompanhar nossas mensagens aqui, compartilha com seus amigos e até a próxima!